Glórias a Deus, amém? Vamos ministrar a palavra de Deus para abençoar a tua vida nesta noite. Uma palavra de alimento, uma palavra que venha fortalecer a tua fé, que venha renovar a tua fé nesta noite, venha fortalecer a tua vida espiritual e que venha te trazer também mais entendimento da palavra de Deus. O título da nossa mensagem nesta noite é o seguinte: as três esferas da salvação. Amém? As três esferas da salvação. Eu tenho alguns textos bíblicos que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles é Romanos capítulo 10, no versículo 9 a 10. Se você tem aí nas tuas mãos a Bíblia, se você tem aí um celular que tenha a Bíblia nele também, encontre esse texto bíblico para você acompanhar conosco nesta noite, esse primeiro texto, essa primeira leitura da palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. É o primeiro texto que nós vamos ler nesta noite, em nome de Jesus. As três esferas da salvação. Vamos entender passo a passo as esferas da salvação. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Queridos irmãos, a salvação, ela é algo que depende da fé, depende de acreditar. E é o direito do ser humano acreditar no que ele quiser. Deus, ele não imputa nada de forma obrigatória no ser humano. Deus, ele fez o homem com livre arbítrio. Então, eu tenho o poder de escolha, eu tenho o poder de decisão. Então, tem gente que acredita na salvação. Tem gente que não acredita na salvação. Tem gente que se importa com a salvação. Tem gente que não está nem aí para a salvação. Tem pessoas que elas creem que esta vida aqui terrena é passageira. Que existe uma outra vida, uma vida chamada vida eterna. Tem aqueles que não creem em vida eterna. Tem os que creem em reencarnação, tem os que acham que o que aqui na Terra é o único lugar, depois que morrer acaba tudo. Então é um direito de cada pessoa acreditar no que ela quiser. Mas nós cristãos, nós cremos na salvação. Nós cremos na salvação. Nós cremos que existe vida eterna. Assim, mais uma linguagem mais popular: o céu e o inferno. Tem gente que diz assim: ah, pastor, o inferno é aqui mesmo. Ah, então vai esperando que é só isso aqui, o inferno, né? Mas é um direito de cada pessoa. Nós também não temos o direito de julgar ninguém com relação à sua crença, com relação à sua fé. Mas nós, os cristãos, nós acreditamos na salvação. Nós nos importamos com a salvação. Nós nos interessamos com a salvação. É por isso que o título da nossa mensagem nesta noite é As Três Esferas da Salvação. Qual é a primeira esfera da salvação? É crer. É crer. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, primeira esfera da salvação é crer. Se a pessoa não crê, ela já está fora desse nível de salvação, né? Mas a pessoa então precisa crer. Ela precisa acreditar que realmente existe. E o ato de crer, a Bíblia diz assim: nós andamos por fé e não por vista. Então nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós acreditamos. Fé, a Bíblia diz que é convicção, é firme fundamento daquilo que nós acreditamos, é convicção. Então não tem como explicar, não tem como materializar, não tem como desenhar a fé que nós temos,
com relação à salvação. É algo que está realmente embutido na vida de alguém que um dia teve o interesse de conhecer mais de Deus. Então veja que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, perguntar para um cristão como é que ele tem certeza que Deus existe, não tem uma prova física que Deus existe. Porque é algo que está dentro de nós, é fé. Olhando para a natureza, olhando para o mundo, acordando de manhã, é o que nos prova que Deus existe e que a salvação também existe. Então, os dois principais pilares do cristianismo é fé e vida eterna. E nesse texto que eu acabei de ler de Romanos, nós encontramos as duas coisas ali. Nós encontramos a fé e encontramos também o relato a respeito da salvação. Então, a primeira esfera da salvação é com relação à fé. Você precisa crer nisso. E se você não crê, irmãos, se você não crê na salvação, você vai começar a duvidar dela. Você vai começar a achar que ela não existe, que não é real, que quando morrer acabou tudo, que aqui na terra é só o que existe aqui mesmo, que não há possibilidade de mais nada. E aos poucos a tua vida espiritual ela vai deixar de ter sentido. Então tem que realmente crer, tem que alimentar a sua fé, você tem que motivar a tua fé todos os dias para não deixar de acreditar que a vida eterna ela existe. Agora vamos para a segunda esfera da salvação. A primeira então é crer. E a segunda qual é? É confessar Jesus verbalmente. Eu quero ler um outro texto para você que é Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Então, a segunda esfera da salvação é você confessar Jesus verbalmente, que Ele é o teu Salvador. Por que tem que ser verbalmente, irmãos? Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então tem poder naquilo que nós falamos. Quando a pessoa ela confessa Jesus como seu Salvador, ela declara que Jesus é o Salvador, declara que ela está recebendo na sua vida o Salvador, que a nossa salvação ela está vinculada ao preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. A nossa salvação não é mérito nosso. Por isso que a Bíblia diz assim: a salvação vem pela graça mediante a fé. Então a nossa salvação não é mérito nosso. A Bíblia completa esse texto dizendo assim: não pelas obras para que ninguém se glorie. Então eu não posso me gloriar e dizer assim: eu tenho certeza da minha salvação porque eu sou um camarada bom. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu venho na igreja. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu sou pastor. Não, nada disso, não é pelas obras. Eu tenho certeza da minha salvação porque um dia eu confessei Jesus como meu Salvador. E Ele é o autor da salvação. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Então a salvação do cristão, ela depende do sacrifício que Jesus praticou na cruz do Calvário. Por isso que Jesus, irmãos, Ele não pode ser encarado apenas como solucionador de problema. Eu não posso buscar Jesus apenas para me beneficiar, para receber uma bênção, para receber um milagre. Jesus faz milagre? É verdade, Ele faz. Jesus cura? Ele cura. Jesus abre a porta? Ele abre. Jesus soluciona problemas? Soluciona. Ele restaura pessoas? Restaura. Isso aí tudo está disponível para a pessoa que crê. É uma questão de fé. Tudo está disponível. Mas eu não posso olhar para Jesus apenas como solucionador de problema. Eu tenho que olhar para Ele como Salvador. Eu tenho que olhar para Ele como aquele que um dia entregou a sua vida na cruz do Calvário para que eu tivesse oportunidade de salvação. Porque os dias vão passar, irmãos. Nós vamos envelhecer e a morte é algo certo para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que enfrentar a morte.
Mas quando for necessário enfrentar a morte, enfrentaremos a morte com uma convicção no nosso coração, que nós estamos passando pela morte para entrar na vida eterna. Amém? Então, a segunda esfera da salvação é confessar Jesus verbalmente. É aceitar Jesus. Confessar é aceitar Jesus. Ah, pastor, mas eu nunca fiz essa oração na minha vida. Eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Irmãos, a nossa oração, as nossas palavras têm poder. Elas têm poder de vida e elas têm poder de morte. Isso não precisa nem ser um cristão. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sabedoria e de inteligência sabe que se ela produzir palavras positivas através da sua boca, o seu dia será muito melhor. Ela será livre de problemas e dificuldades. Porque realmente o que nós falamos pode gerar um efeito no mundo natural, naquilo que nos cerca, mas também no mundo espiritual. Então Jesus, ele quer comprometimento nosso. Não dá apenas para dizer assim, eu creio em Deus, Deus conhece meu coração, nada disso. Nós temos que tomar atitude e recebê-lo na nossa vida como Salvador. Porque senão eu vou ter ele comigo apenas como milagreiro. Que quando eu preciso de uma bênção, eu recorro a ele e ele me atende. Ele entrega nas minhas mãos a vitória. E ele faz. Deus é bom, irmãos. Eu já vi pessoas chegarem aqui na igreja com um problema enorme, uma dificuldade terrível. E chegar aqui, a gente orar por essas pessoas, dizer, se você crê, Deus vai fazer a obra. E a pessoa movimentar a fé, e a gente orar, e Deus abençoar a pessoa ter o problema resolvido. E depois que o problema se resolveu, ela vai embora e nunca mais volta. Aí depois de um tempo você encontra a pessoa e pergunta, e aí, irmão, não foi mais na igreja? Não, pastor, já aconteceu comigo isso. Não, pastor, eu até fui naquela época lá, mas aquele problema já está resolvido, então eu não preciso mais. Mas e quando chegar a hora da morte? Quando chegar a hora que Jesus chamar, a hora que a trombeta tocar? A Bíblia diz que os finais dos tempos, não é esses finais dos tempos, como as pessoas muitas vezes tentam passar uma imagem. Não é isso, irmãos. Os finais dos tempos para nós cristãos é a volta de Jesus. Pode parecer uma besteira para muita gente. Um dia alguém perguntou para mim assim, pastor, o senhor acredita mesmo que um dia Jesus vai voltar nas nuvens? Eu disse, eu acredito. Eu não só acredito, como eu estou esperando e me preparando para esse dia. Se eu estiver vivo aqui na terra, melhor ainda, porque o espetáculo será maior. Mas se eu não estiver vivo, se eu tiver já partido, repousado, eu sei que também o espetáculo vai ser maravilhoso, porque a Bíblia diz que os salvos ressuscitarão para reinar com Jesus. Então é convicção, nós cremos nisso, irmãos, nós cremos, nós acreditamos. Então a segunda esfera é confessar, é receber Jesus como Salvador. Agora vamos para a terceira e talvez não a mais importante, mas uma também importante com respeito à salvação, que é o batismo. Agora abre a Bíblia para você acompanhar João capítulo 3. João capítulo 3. Vocês sabem que antes de eu ser crente, eu não conseguia entender, irmãos, por que o crente tinha que se batizar na água. No rio. Na época que eu não era crente, normalmente os batismos aconteciam no rio, né? Eu ficava olhando e pensando, por que tem que levar aquele monte de gente para a beira do rio e mergulhar aquele povo vestido numa veste branca dentro da água? Achava uma tremenda de uma besteira. Mas depois que eu me converti, depois que eu movimentei a fé no meu coração, eu acreditei, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu confessei Ele como Salvador, eu comecei a entender o batismo. Tanto entendi que também aceitei e passei pelo batismo. Amém? Então vamos ver um camarada aqui que não conseguia entender. João capítulo 3 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era uma pessoa sem cultura, não era uma pessoa desinformada, não era uma pessoa analfabeta, era uma pessoa importante, era uma pessoa de posição e era uma pessoa culta. Este, de noite, foi
ter com Jesus e lhe disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos já reconhecia que Jesus vinha de Deus. Já sabia que Jesus não era uma fraude, que Jesus não era um engano, que Jesus tinha coisa de Deus na vida de Jesus. Ele reconhecia. E aí ele diz assim: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que chamou a atenção de Nicodemos? Foi as coisas que ele estava vendo acontecer à sua volta. E é assim que acontece na vida de qualquer pessoa que começa a ter contato com as coisas de Deus. É praticamente impossível que passe desapercebido grandes coisas que acontecem da parte de Deus. Eu era um total ignorante nesse sentido, irmãos, com relação à manifestação de Deus na terra. Eu achava que Deus era assim, um ser lá celestial, que estava lá na dele, numa boa, e o mundo que se vira. Eu não achava que havia, não acreditava que havia uma manifestação de Deus aqui na terra, que era possível disso. Quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir na igreja, comecei a ver algumas coisas acontecerem que não tinha uma explicação humana, não tinha uma explicação lógica. Uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, eu vi lá uma senhora que fez uso um dia do altar para contar um testemunho que o médico tinha diagnosticado ela com câncer, queria fazer uma cirurgia, estava lá com os exames na mão, mas que tinha buscado de Deus, o pastor tinha orado por ela, e depois ela fez novos exames e viu que não tinha mais nada, que tinha desaparecido, e o médico inclusive perguntou para ela: o seu Deus deve ser um Deus forte, porque a senhora não precisa fazer cirurgia. E eu ouvi aquele testemunho e eu fiquei pensando comigo, uma pessoa simples, irmãos, uma pessoa simples, uma senhora bem simples, testemunhando algo grandioso que tinha acontecido na vida dela. Eu comecei a ouvir os relatos, os testemunhos, as coisas que aconteciam. Eu disse: não tem como ter uma explicação sem dizer que realmente Deus está fazendo algo. Isso é de Deus, não pode. Deus tem que estar presente nisso. É o que Nicodemos disse. Nicodemos, disse assim: tudo que eu tenho visto acontecer por onde o Senhor Jesus tem passado, é inevitável de dizer que realmente é algo de Deus, se Deus não está contigo. Aí veja o que Jesus respondeu. Jesus, ele não menosprezava esse tipo de acontecimento, e ele nem censurava as pessoas que ficavam impressionadas com essas manifestações. Mas olha que Jesus ele começa a trazer Nicodemos para perto de uma outra realidade. Outro dia eu preguei uma mensagem aqui na quarta-feira, falando a respeito dos irmãos que vão realizar o Lar de Paz, que inclusive estão de parabéns, uma bênção. Até esse momento 17 casas vão ser alcançadas através do projeto Lar de Paz. Parabéns para os irmãos que estão trabalhando nesse projeto. Eu ministrava uma palavra onde num certo momento Jesus preparou também os seus discípulos para irem até as cidades, as aldeias, para falar a respeito do amor dele. Encaminhou eles de 2 em 2, igual nós estamos fazendo, encaminhando as pessoas para as casas, para fazer o Lar de Paz, para falar do amor de Deus. E eles voltaram assim, perplexos, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus disse para eles assim: não vos alegreis se os demônios vos submetem, não vos alegreis pelos milagres que vocês estão vendo, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida lá no céu. Jesus faz o mesmo com Nicodemos, chama Nicodemos para perto de uma outra realidade. Então olha o que Jesus disse para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Nicodemos estava vendo? O agir de Deus no mundo terreno. Mas ele ainda não tinha acesso ao mundo espiritual, enxergar as coisas de uma ótica diferente.
Olha o que Nicodemos respondeu. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Qual foi a interpretação de Nicodemos? Foi uma interpretação literal. Ele pensou assim, falou: mas Jesus, como é que eu vou voltar? Eu desse tamanhão, velho que já estou, eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo? Como é que isso é possível? Não há possibilidade. Ele interpretou que Jesus falava de forma literal, mas Jesus não estava falando de forma literal, Jesus estava falando de forma simbólica. Aí veja o que Jesus completa. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não fui eu que escrevi isso, tá, gente? Está na Bíblia. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito. O que Jesus tinha dito na frase anterior? Que Nicodemos tinha que nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Aí Jesus, na frase seguinte, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Está dando para entender, igreja? O batismo é um ato público de compromisso com Jesus, carregado de simbolismo. Irmãos, sinais, eles têm valor aqui no mundo terreno, e eles têm valor também no mundo espiritual. Quem tem a sua habilitação, e nem precisa ter habilitação, quem tem o mínimo de informação de trânsito, sabe, quando chega numa rua, vê uma placa, se aquela placa indica que não pode entrar, que é contramão, mas só de olhar para a placa você já vê, né? Aquela flechinha lá, atravessado, não pode. Quem chega num lugar que tem aquele ezinho, um travessão, o que não pode fazer ali, irmãos? Estacionar. Não pode estacionar. Por mais que os moradores de Santo Antônio da Patrulha nem sempre respeitem isso. Ou povinho para estacionar em lugar proibido, né, gente? É impressionante. O portão aqui tem uma placa na frente: não estacione. Você passa durante a semana, às vezes eu venho aqui na tenda, não consigo botar o meu carro para dentro. Está cheio de carro aqui na frente. Eu não estaciono em lugar proibido, irmãos. Porque é proibido, na tenda é proibido. Mas se você encontrar uma plaquinha com a letra N e um X em cima, o que significa? Proibido parar e estacionar. Proibido parar e estacionar. Estacionar e parar. Não pode nem parar naquele lugar. Os sinais, eles significam alguma coisa. É simbolismo. A Bíblia, ela é literal. Mas tem algumas partes dela que ela é um simbolismo. Há vários simbolismos que Jesus falou. Teve um dia que Jesus disse assim: eu sou a porta. Quer dizer que Jesus é uma porta que tem que ser colocada numa casa? Não, ele estava dizendo que para entrar no reino de Deus tem que passar por Jesus. Em um outro momento ele disse para uma sunamita: se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Era água física que matava a sede física? Não, era uma água espiritual. Simbolismo, irmão. Então o batismo, ele é um ato público de compromisso com Jesus, carregado de simbolismo. Quais os principais simbolismos do batismo? Tem outros, mas esses três que eu vou apresentar para você são os principais. O batismo nas águas significa morte para o mundo e para o pecado. Foi aí que eu entendi por que o batismo ele é por imersão, em que a pessoa é mergulhada dentro da água. É um simbolismo de morte para o mundo e para o pecado. Por quê? Porque a pessoa, ela conheceu Jesus, ela aceitou Jesus como Salvador, ela começou a andar numa novidade de vida. Então ela começou a entender. E quando Jesus entra na vida dela, e é aqui que muita gente acaba confundindo ou se enganando. Tem gente que acha assim, eu já ouvi muito essa frase:
Ah, pastor, eu até gosto da sua igreja, mas é que a sua igreja proíbe muitas coisas. Eu disse, não, a gente não proíbe nada. Você viu algum cartazinho aqui dizendo que é proibido? Só tem um cartaz que é proibido fumar ali, que é a obrigação por causa do corpo de bombeiro. Se não fosse corpo de bombeiro, nem essa plaquinha teria. A gente não proíbe nada. Aí a pessoa disse assim, então tá, pastor, mas por que 70%, 80% das pessoas que frequentam a igreja, muitas coisas elas não praticam? Eu disse, sabe por quê? Porque elas receberam Jesus como Salvador, e quando Jesus entra na vida da pessoa, tudo aquilo que é desnecessário e que não é saudável para ela, Jesus se encarrega de tirar. Novidade de vida. Ela começa a viver uma vida nova, uma vida diferente. Porque Jesus entrou na vida dela e mudou. Ela não precisa mais daqueles artifícios para ser feliz. Ela é feliz. Jesus na vida dela, ela é feliz. Então o batismo significa o quê? Ela entendeu que aquela vida anterior, aquela vida de pecado, aquilo já não cabe mais para ela. Ela diz, nossa, como eu me arrependo daquela vida errada que eu tive. E é aí que também muita gente não entende. Disseram para mim, quando eu me converti, pessoas da minha família disseram para mim assim, quer dizer que você fez um monte de coisa errada, e agora você vai para a igreja e quer dar uma de santo. Eu falei, não quero dar uma de santo. Eu fui para a igreja, eu reconheci que eu tinha feito muitas coisas erradas, eu me arrependi, eu pedi perdão para Deus, e eu não quero mais praticá-las. Para mim isso aí está morto, está no passado e está sepultado. Foi sepultado quando? Quando eu desci as águas do batismo, simbolicamente. Foi sepultado a minha velha criatura. Amém, igreja? Segundo o simbolismo do batismo, lavagem dos pecados. A gente é cheio de pecado. Ah, pastor, mas depois que ele se converte, ele não peca mais? A gente peca. A gente vai continuar pecando. Não aqueles pecados terríveis lá de trás. Aqueles pecados, irmãos, no batismo nós somos lavados. Simbolicamente, somos lavados. É isso que muita gente não entende. Pastor, mas o senhor não conhece fulano de tal. Fulano de tal é terrível, ele fez tanta coisa errada. Bom, irmãos, eu não posso julgar. Se ele continuar na vida errada, é problema dele. Jesus deu oportunidade. Agora, se ele se arrependeu, Jesus perdoou. Jesus perdoou a vida dele. Tem um pastor nosso lá em Belém do Pará, que ele tem uma igreja muito grande lá. Hoje ele tem, acho que, perto de 10 mil membros. Então ele tem gente na igreja dele, tudo quanto é jeito. Aí um dia ele estava no escritório, e ele tem membros da igreja dele, que é juiz, advogado, delegado, na época ele tinha acho que 3 delegados. Aí um dia ele estava no escritório, bateu lá um irmão, era um dos delegados, acho que era delegado da Polícia Federal. Chegou para ele e falou, pastor do céu, eu olhei lá na igreja, lá não é que eu vi um cidadão lá que é procurado da justiça, eu vi a foto dele lá no computador e tal, eu foragido da polícia. Eu vou ter que prender ele. O pastor disse, não, meu irmão, não faz isso não. Faz isso não, ele entregou a vida para Jesus, ele pediu perdão, está aí congregando na igreja. Deixa o irmão quietinho, se ele cair numa blitz, aí depois vai pagar com a justiça. Mas não mexe com ele não aqui dentro da igreja, porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus e purificado de todos os seus pecados. E você, como irmão em Cristo, não deve fazer isso. Aí que o delegado desistiu e prendeu o rapaz. É isso que muita gente não entende. Não estou dizendo que quem deve na justiça, né, não vai pagar. Fez errado, tem que assumir as consequências, né, gente? Não vem com esse papo. Tem gente que se converte, está com o nome no SPC e diz, eu pedi perdão, Jesus me perdoou, me lavou, meu irmão. Vai ficar o registro lá, dá um jeito de pagar. Eu vou esperar 5 anos, caduca. Não caduca, irmão. Dívida não caduca. O teu nome sai da restrição, mas a dívida continua. Vai lá procurar o credor e vai pagar. Como um bom cristão, você tem que dar bom testemunho. Amém, igreja? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o segundo simbolismo do batismo é a lavagem dos pecados. E o terceiro simbolismo, novo nascimento. Quando você é levado para dentro da água, sepultamento. Imergido na água, lavagem dos pecados. Mas quando você é tirado da água, você está nascendo como filho de Deus. Uma criança, quando é gerada no ventre da sua mãe, ela é gerada dentro do que, irmãos?
Dentro de uma bolsa d'água. Qual é o sinal de que a criança está vindo a este mundo? Quando estoura a bolsa d'água. A mulher está lá grávida, barrigudona, de repente, estourou a bolsa. Amor, vai nascer. Como é que tu sabe? Estourou a bolsa d'água. Então nós fomos gerados dentro da água. Quando somos tirados da água, nós nascemos para o mundo. Espiritualmente também o batismo é isso. Quando é tirado de dentro da água, nós nascemos como filho de Deus. Amém? Tudo isso, irmãos, tudo isso está representado na cruz do Calvário. Esses 3 simbolismos que devem ser praticados por nós estão representados na cruz do Calvário. Quer ver? Deixa eu provar para você. João capítulo 19, versículo 34 diz assim, preste bem atenção. João 19, 34 diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém? Esses 3 simbolismos que eu falei para vocês, do batismo, morte para o mundo. Primeiro foi representado por Jesus na cruz, porque ele morreu na cruz do Calvário. E morreu por causa do nosso pecado. Ele pagou o preço do sacrifício. O nosso é simbólico. O dele é o sacrifício. Ele morreu na cruz. Então, quando eu morro para o mundo, eu aceito o benefício da morte dele na cruz do Calvário. Ah, pastor, eu vou na igreja, eu gosto, mas eu não quero me batizar. Tudo bem, é um direito teu, você pode conduzir a tua vida do jeito que você quiser, mas você precisa conhecer a verdade, que se você não aceita morrer por mundo através do batismo, você não recebe o benefício do sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz e você morre na água, simbolicamente. Vamos lá, vamos seguir diante. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que me purifica do pecado, irmãos? É o sangue de Jesus. Agora, a minha aceitação pública, simbolicamente, de ser mergulhado na água, representa o quê? Que eu serei purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Agora veja bem, quando o soldado furou Jesus, saiu sangue e saiu o quê? Água. Por que saiu água? Por quê? Para entender um pouquinho melhor isso, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, nasceu uma nova entidade. Nasceu uma nova entidade quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Você já deve ter ouvido o termo, talvez nem todos tenham ouvido, mas muitos já devem